Sempre que a gente fala de avós, naturalmente somos levados a pensar em ternura, carinho, afeto. É interessante como, mesmo aqueles pais que foram muito duros, quando chega a etapa de ser avô, avó, esses pais parece que estão mais afetivos, né? Carinhosos. Parece que um pouquinho mais relaxados em relação à vida. Mais descontraídos. Mais amorosos. Eu não sei explicar tecnicamente o que é que acontece. Eu posso supor algumas coisas. Talvez com a idade, a gente vai ficando um pouquinho mais maleável. E a gente percebe que determinadas durezas não levam a nada. Talvez a gente vai tendo uma proximidade maior com o fim. E a gente começa a reavaliar as coisas. E chegamos à conclusão que determinadas coisas são fundamentais, outras não. Algumas são importantes, outras não. Algumas não merecem todo o nosso empenho, porque não são absolutamente nada. Os avós têm uma proximidade muito grande dos netos, em geral. Talvez porque a natureza humana tenha dado a essas duas pontas, o início e a etapa mais derradeira, a consciência e a justa medida das coisas. A criança e os idosos têm uma leveza maior em relação à vida. É como se as crianças não tivessem a plena consciência de tudo o que poderá acontecer. E como se os mais idosos tivessem a plena consciência que nem tudo acontece da forma como a gente imagina, e também aquilo que acontece da forma como a gente não imagina, depois é possível dar um jeito e encontrar um caminho e vida a partir dessa primeira decepção ou desse primeiro impacto. Mas há um intervalo entre essa criança e esse adulto amadurecido. Há um intervalo. E nesse intervalo entre esse início e essa etapa final, é ali que a gente se perde. E é ali que a gente acha que a gente é dono do mundo. A gente se desespera. A gente perde a noção da realidade. A gente idealiza coisas e depois a gente se decepciona. É nessa etapa da vida que a gente inclusive acha que a gente é imortal. Sim, porque determinadas coisas são feitas num desespero tal que a impressão que fica é que a gente não tem noção que tudo é passageiro e que tudo passa. Por isso, talvez, os avós e as crianças tenham essa proximidade. Olhem a vida de um jeito talvez até um pouquinho mais divertido. Você já viu gente que chega numa determinada etapa da vida e tem uma leveza maior, não se preocupa tanto se falaram isso ou falaram aquilo. Ih, meu filho, não se preocupe com isso, até ri dessa situação. Anos atrás, falaram isso, falaram aquilo. Já se despertava
dentro dessa pessoa uma ira gigantesca, uma raiva, uma tentativa de provar alguma coisa. De repente, chega uma determinada idade e a gente não tem mais a necessidade de provar nada a ninguém. Aí vem a sintonia e a leveza do início da vida e do final dela. Hoje eu quero fazer uma homenagem para todas as pessoas idosas que estão aqui comigo. Mas uma homenagem não pelos seus cabelos brancos, uma homenagem por algo muito maior que os cabelos brancos, pela sua sabedoria. A palavra de Deus diz que não são os cabelos brancos, ou seja, não é a idade que merece aplausos, mas a sabedoria que você foi conquistando ao longo de décadas. E eu louvo a Deus pela sua sabedoria. Eu sei que você não é uma criatura perfeita. Eu sei que você ainda não chegou lá onde você deseja. Eu sei que você tem muita coisa ainda por realizar, por fazer, quem sabe até sonhos para serem implantados e tornado realidade. Mas a grande questão hoje é agradecer a Deus, porque você chegou na maturidade e você chegou com mais sabedoria, porque você teve a coragem de fazer o mergulho interior, você teve a coragem de tocar suas feridas, você teve a força necessária para enfrentar a você mesmo. E é por